Eu conheci essa história por acaso, numa conversa de velório, daquelas que a gente não esquece nunca. Uma senhora de mãos calejadas, cabelo branco e olhos que pareciam guardar peso demais, me olhou e disse uma frase que eu carrego até hoje. Meu filho, tem segredo que não protege ninguém. Só adoece quem carrega. Ela não disse mais nada. Levantou, ajeitou o pano sobre os ombros e foi embora entre as pessoas, como se aquela frase já fosse suficiente para o mundo entender tudo que ela havia vivido. Mas eu precisei de anos para entender o que ela queria dizer. Precisei de uma história inteira. Precisei de Celestino. Celestino era o mais velho de 4 irmãos. Filho de Ernesto e Benedita, uma família simples do interior. Daquelas que não tinha muito, mas também não passava fome. Ernesto era homem de poucas palavras e muitos princípios. Trabalhava na roça durante a semana e na igreja aos domingos. Tratava o nome da família como se fosse a única herança que tinha para deixar. Benedita era diferente, mais mansa, mais calculista à sua maneira, mas com um amor pelos filhos que às vezes se confundia com proteção demais. Celestino cresceu vendo o pai como um espelho. Sério, honesto, trabalhador. Era o filho que mais se parecia com Ernesto, tanto na aparência quanto no jeito de andar pelo mundo com a cabeça erguida. E era exatamente isso que tornava tudo mais difícil de entender depois. O problema começou antes mesmo de Celestino nascer. Só que ele não sabia disso. Ernesto, numa fase escura da vida anos antes do casamento, havia se envolvido com dinheiro sujo. Não era homem violento nem desonesto por natureza, mas havia uma dívida moral enterrada fundo. Uma criança que nasceu e uma mulher que sumiu para outro estado levando essa criança junto. Benedita soube de parte dessa história antes de casar e escolheu ficar. Escolheu também, junto com Ernesto, nunca falar sobre isso. Não por malícia, disseram a si mesmos. Para proteger os filhos. Para não contaminar o que tinham construído juntos com o peso do que existia antes. E assim o segredo foi enterrado. Por 10 anos. Por 20. Por 30. Ernesto morreu acreditando que havia levado aquilo para o túmulo. Benedita ficou. E ficou também com o peso que ele havia deixado para ela carregar sozinha. O problema é que segredo enterrado não some. Ele só espera. Celestino tinha 42 anos quando recebeu uma mensagem pelo celular de um número desconhecido. A mensagem era curta e direta. Você tem um irmão. O nome dele é Valério. E ele quer te encontrar. Celestino achou que era golpe. Ignorou. A mensagem voltou 3 dias depois, com uma foto antiga. A foto era de Ernesto, jovem, com um bebê no colo, em frente a uma casa que Celestino nunca tinha visto. No verso, escrito à mão, estava o nome do pai, e um ano que coincidia com o período em que Ernesto havia sumido por meses, uma ausência que Benedita sempre explicou como um trabalho longe. Celestino ficou olhando para aquela fotografia por um longo tempo, e foi até a mãe com ela na mão. Benedita, pela primeira vez em 30 anos, não conseguiu sustentar o silêncio. Ela chorou. E enquanto chorava, foi contando. Não de uma vez. Não de forma ordenada, mas aos pedaços. Como quem desfaz um nó que foi apertado por décadas. Valério existia. Era filho de Ernesto com outra mulher. Tinha 40 anos. Morava a menos de 300 quilômetros dali. E havia passado a vida toda sabendo que tinha um pai que nunca quis reconhecê-lo oficialmente. Ernesto havia mandado dinheiro por anos, em segredo, através de um intermediário. Quando o dinheiro parou, porque Ernesto adoeceu e as contas apertaram, Valério parou de receber qualquer sinal de que existia para aquela família. Celestino saiu da casa da mãe sem falar nada. Ficou 3 dias sem atender o telefone. Sem comer direito, sem dormir. Não era raiva do pai. Era pior do que raiva. Era a sensação de que o chão onde ele havia construído toda a sua identidade havia mudado de consistência. Tudo o que ele admirava no pai, toda aquela narrativa de homem íntegro e correto, estava rachada. E o que doía mais não era o erro do pai, era o silêncio da mãe. 30 anos de silêncio. 30 anos em que ele poderia ter tido um irmão e não teve, porque alguém decidiu que era melhor assim. Naquele silêncio de 3 dias, Celestino envelheceu de um jeito que não tem nome. Quando finalmente respondeu à mensagem de Valério, Celestino foi direto. O que você quer? A resposta de Valério demorou um dia inteiro para chegar. E quando chegou, era só isso.
Quero saber como era o homem que era meu pai. Só isso. Celestino ficou olhando para aquela frase por um longo tempo, porque percebeu naquele momento que Valério não estava pedindo herança, não estava pedindo explicação, não estava pedindo vingança. Estava pedindo a única coisa que o segredo havia roubado dele: uma memória. Os dois se encontraram num café, numa cidade que ficava no meio do caminho entre as duas casas. Foram sozinhos. Ficaram sentados por quase uma hora antes de começar a falar de verdade. E quando começaram, não pararam por mais de 3 horas. Celestino contou sobre o pai, sobre a roça, a igreja, as mãos calejadas, o jeito de dar conselho sem elevar a voz. Valério ouvia com uma atenção que parecia faminta. E em determinado momento disse uma coisa que ficou: "Você teve o pai. Eu tive a ausência do pai. Mas pelo menos agora eu sei que ele existia de verdade." Quando Celestino voltou para casa naquele dia, foi até o quarto de Benedita. A mãe estava sentada à beira da cama esperando, como se soubesse que o filho voltaria com algum julgamento. Celestino sentou ao lado dela. Não disse nada por um tempo. Depois perguntou com a voz baixa e firme: "Mãe, você acha que o senhor meu pai teria feito diferente se tivesse a chance?" Benedita pensou por um momento e respondeu com uma honestidade que nenhum dos dois esperava: "Não sei. Ele tinha medo. E o medo faz o homem esquecer o que é certo." Celestino não respondeu. Levantou, beijou a testa da mãe e saiu. Valério e Celestino passaram a se falar com regularidade. Não viraram melhores amigos da noite para o dia. Seria mentira dizer isso. Mas viraram algo que nenhum dos dois tinha tido antes: uma verdade compartilhada. Benedita, nos anos que ainda viveu depois disso, carregou um alívio misturado com arrependimento, porque ela foi entendendo aos poucos que o segredo que ela e Ernesto haviam guardado para proteger a família havia, na verdade, partido a família em 2 pedaços que nunca souberam da existência um do outro. 2 homens que cresceram separados por 30 anos sem saber o que estava faltando. E nenhum dos dois tinha culpa do que os outros haviam escolhido esconder. A história dessa família ensina algo que ninguém gosta de ouvir: que proteger as pessoas que amamos do passado nem sempre é um ato de amor. Às vezes, é um ato de covardia, que a gente chama de amor para dormir com a consciência mais tranquila. E o preço dessa covardia, quase sempre, é pago pelas gerações seguintes, por filhos que crescem sem saber que têm irmãos, por irmãos que crescem sem saber que têm família. Aquela senhora do velório sabia disso. Quando ela disse que segredo só adoece quem carrega, ela não estava falando de Ernesto. Estava falando de Benedita. Estava falando de todos nós que um dia escolhemos o silêncio em nome de uma paz que, no fundo, nunca chegou. A pergunta que fica é simples, mas pesa muito. O que você está carregando que deveria ser dito?